Ok, gente? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre esboço de gráficos. E isso aqui corresponde à seção 4.5 do livro do Stuart. E o nosso objetivo é discutir exemplos e exercícios. Ok? Muito bem. O primeiro exemplo que a gente vai discutir é a função y igual a f de x, dada por 2x² sobre x² menos 1. Então, essa é a minha função f de x. Eu vou começar com a análise de ordem zero. Ou seja, a análise que não envolve derivada da função. Tá? Então, primeiro, nós temos que determinar o domínio da função f. Tá? Ok. Então, o domínio dessa função, essa função é uma função racional, e, portanto, a gente tem que excluir os zeros do denominador. Né? Então, vamos lá. Temos que excluir os zeros ou as raízes do denominador. Que são o quê? Quais? É onde x² menos 1 é igual a zero, ou seja, x é mais ou menos 1. Então, com isso, o domínio da função f é a reta toda menos o conjunto. Menos 1, 1. Muito bem. B. B trata da interseção com os eixos coordenados. Com os eixos x e y. Bom, interseção com eixo x é o ponto 0, f de 0. X igual a 0. Desculpa, isso é a interseção com o eixo y, perdão. Quando x é igual a 0, é a interseção com o eixo y. E f de 0 a gente calcula simplesmente substituindo x igual a 0 na expressão para f e você ganha 0. Os outros pontos, a interseção com o eixo x é determinada por pontos da forma f de x estrela 0, tá? Ou seja, onde f de x estrela é igual a 0. Mas f de x estrela é igual a 0 apenas quando 2x² sobre x2 menos 1 é igual a 0. Para esta fração ser 0, o numerador tem que ser 0. Para o numerador ter que ser 0, você tem que ter x igual a 0. Então, interseção com os eixos x e y só tem a origem. Só tem a origem. 0, 0. C. Que tipo de simetrias são satisfeitas por essa função f? Bom, claramente, essa função não é periódica. Porque isso aqui não é uma função trigonométrica, tá? E esses valores não se repetem de período em período. Bem, paridade. Vamos ver se essa função é par ou ímpar. Então, para isso, eu preciso avaliar f de menos x e saber se f de menos x é igual a f de x ou igual a menos f de x. Ok. Então, eu substituo menos x na expressão para f, e eu tenho 2 vezes menos x ao quadrado sobre menos x ao quadrado menos 1. Isso aqui é igual, menos 1 ao quadrado é 1, então isso aqui é 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, que é igual a f de x. Então, a gente acabou de descobrir
que a minha função f é par. Então, f satisfaz uma simetria, que ela é par. B. Análise de assíntotas. Essa é a última etapa na análise de ordem zero, que é a análise das assíntotas. Bom, então aqui nós temos candidatos naturais para assíntotas verticais, que são os zeros do denominador, em que a minha função vai ter valores perto de infinito, porque o 2x² vai estar perto de um número finito, e o x2 menos 1 vai estar perto de zero, ou seja, o denominador perto de zero e o numerador distante de zero. Tá? Então, nós temos verticais. Para a gente discutir as assíntotas verticais, a gente precisa calcular os limites de f de x perto dos zeros do denominador, então perto de menos 1 pela direita e menos 1 pela esquerda, e perto de 1 pela direita e pela esquerda. Bom, eu preciso saber como é que é o sinal de f de x em torno de menos 1 e 1. E aí eu verifico o seguinte, que o sinal de f é igual ao sinal de x2 menos 1, porque 2x² é sempre maior ou igual a zero. Então, isso aqui é igual ao sinal de x2 menos 1, que é esse. X² menos 1 é positivo à esquerda de menos 1, negativo entre menos 1 e 1, e positivo à direita de 1. A gente pode deduzir esses sinais aqui fazendo a fatoração x² menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1, analisando o sinal de x mais 1, o sinal de x menos 1 e construindo aquela tabela que a gente constrói o produto, o sinal do produto, a partir do sinal de cada fator. Mas a gente vai usar o conhecimento que a gente já adquiriu no ensino médio, de que x² menos 1, como o coeficiente de x² é positivo, x² menos 1, o gráfico disso é uma parábola com concavidade para cima e que é negativa apenas entre as duas raízes. Portanto, quando x tende a menos 1 pela direita, f de x pela direita, f de x vai ser negativo, o sinal de f é negativo, e os valores ficam enormes, porque o denominador se aproxima de zero e o numerador se aproxima de 2. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, é menos infinito, que é negativo. Pela esquerda, o limite de f de x vai ser mais infinito, porque o sinal de f é positivo. Quando o x se aproxima de 1 pela direita, por valores maiores do que 1, o sinal de f é positivo e os valores de f de x ficam enormes. Portanto, o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é mais infinito, e pela esquerda, por valores menores do que 1, o limite é menos infinito. Então, você tem duas retas assíntotas verticais, a reta x igual a menos 1 e a reta x igual a mais 1, tá? Com esse comportamento aqui. Agora a gente vai começar a análise de ordem 1. Que é a análise que envolve calcular uma derivada. E o primeiro item, o item trata de determinar os intervalos de crescimento e decrescimento de f. Ou seja, é efetivamente uma análise do sinal de f'. Então, para isso, eu preciso calcular quem é f' de x, ou seja, a derivada da função 2x² sobre x2 menos 1.
Então, a derivada disso é a derivada de uma função racional, e eu tenho que, então, usar a regra do quociente. Então, eu elevo o denominador ao quadrado, eu derivo o numerador, multiplico pelo denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então, f' de x, o que eu ganho? Isso aqui é 4x ao cubo, menos 4x ao cubo, menos 4x, sobre x² menos 1 ao quadrado. É claro que você não pode avaliar f' em x igual a mais ou menos 1, mas também não está nem no domínio de f. Então, certamente que você não iria avaliar f'. Tá? Ok, então o sinal de f' é determinado pelo sinal de menos 4x, da feita que o meu denominador é sempre maior ou igual a zero. Então, o sinal de f' é igual ao sinal de menos 4x. Tá? Que é o quê? É zero em x igual a zero. Para x negativo, f' é positivo. Para x positivo, f' é negativo. Então, f cresce até zero e depois decresce. E em x igual a zero, a derivada é zero. Agora, é preciso aqui excluir os pontos que não estão no domínio. Então, a resposta é f cresce em menos infinito, menos 1, união, menos 1, 0. F decresce em 0, 1, união, 1, mais infinito. Ok. Com base nessa discussão de crescimento e decrescimento e do sinal de f', a gente pode passar a identificar agora os valores máximo e mínimo. Então, eu aplico o teste da primeira derivada. Pelo teste da primeira derivada, a derivada muda de sinal em zero e ela muda de positiva para negativa. Portanto, f de zero é um máximo local. É valor máximo local. A gente já sabe que f de zero é igual a zero. Então, a resposta é o valor máximo, não tem valor mínimo local, e o valor máximo local é atingido em f de zero. Ok. Análise de ordem 2. Terminou aqui a análise de ordem 1. Análise de ordem 2. G. Vamos estudar a concavidade da função e identificar os pontos de inflexão. Isso aqui é feito através do estudo do sinal de F2'. Então, calculemos quanto é que é F2' de x. Eu preciso derivar esta função, menos 4x sobre x² menos 1 ao quadrado. Então, regra do quociente. Quadrado do denominador, então é x2 menos 1 à quarta. Derivada do numerador, vezes o denominador, menos o numerador, menos 4x é mais 4x, vezes a derivada do denominador, que é a derivada de x2 menos 1 ao quadrado. Então, a derivada do quadrado, que é 2 vezes a derivada do que tem dentro. O que deu?
Bom, agora eu tenho esse fator x2 menos 1, que eu posso cancelar com um desses, sobra 3, e um desses. Ou seja, colocando x2 menos 1 em evidência no numerador, sobra um x2 menos 1 fator aqui, não sobra nenhum aqui, e aí fica x2 menos 1 sobre x2 menos 1 à quarta, sobra x2 menos 1 ao cubo no denominador. Então, eu fiquei com x2 menos 1 ao cubo vezes menos 4x2 menos 1, que é menos 4x² mais 4, mais 8x². Desculpa, mais 16, perdão. Mais 16x². 4 vezes 2 vezes 2. 16x². Ou seja, 16 menos 4, 12x² mais 4 sobre x2 menos 1 ao cubo. Então, o sinal de F2' é igual ao sinal de x2 menos 1, porque 12x² mais 4 é sempre maior ou igual a zero. x2 menos 1 ao cubo, não. Esse aqui varia o sinal dele. E o sinal de x2 menos 1 ao cubo é igual ao sinal de x2 menos 1. Ou seja, F2' está aqui, menos 1 e 1. F2' vai ser positivo à esquerda de menos 1, negativo entre menos 1 e 1, e positivo à direita de 1. Em outras palavras, a concavidade vai ser para cima, entre menos 1 e 1, para baixo, desculpa, entre menos infinito e menos 1, depois ela é para baixo, e depois ela é novamente para cima. Então, agora o objetivo é integrar todas essas informações no esboço do gráfico de F. H, esboço do gráfico de F. Então, eu vou começar colocando aqui um sistema de eixos cartesiano. E eu vou começar identificando alguns pontos-chave. Então, eu tenho, veja. Então, eu tenho domínio de F é R, R menos o menos 1 e 1. Eu já vou excluir aqui menos 1 e 1. E eu, por sinal, também sei que vão ser retos assíntotas verticais. Tem uma conta que eu esqueci de fazer, né? Que é das assíntotas horizontais. Vamos fazer isso aqui já já. Ok. Interseções com eixos x e y, a gente viu que a única interseção é a origem. Então, está aqui, esse gráfico passa por 0, 0. Ok. A minha função f é par. Então, basta desenhar o gráfico para x positivo e depois usar o eixo y como um espelho. Eu sei que eu tenho assim, se eu estou fazendo só o gráfico para o x positivo, o espaço x positivo, então basta eu considerar o que acontece com a assíntota x igual a 1. Perto de x igual a 1, a minha função vai para menos infinito à esquerda de 1 e mais infinito à direita de 1. Então, eu tenho menos infinito à esquerda e mais infinito à direita. Certo? Faltou, como eu disse, faltou a análise das assíntotas horizontais. Isso aqui era para ter sido feito
no item D. No item D. Eu preciso calcular o limite de f de x quando x vai para mais infinito. Da feita que minha função f é par, eu não preciso calcular com limite em menos infinito, porque vai ser o mesmo. Isso aqui, então, é igual ao limite quando x vai para mais infinito. E cadê a expressão da minha função? Está aqui. 2x² sobre x² menos 1. Então, esse aqui é o limite. O meu numerador tende a infinito, quando x vai para infinito, e o meu denominador também tende a infinito. Posso usar a L'Hopital aqui? Posso. Não preciso, eu posso fazer bem mais barato, que eu vou fazer. Não vou matar minha mosquinha com canhão. Eu vou colocar em evidência o termo que vai para zero, vai para infinito mais rapidamente, ou com mais força no numerador, e vou comparar isso com o do denominador. Então, é x² vezes 2, que multiplica x² vezes 1 menos 1 sobre x². E agora eu cancelo esse x² com esse, e descubro, então, que quando x vai para mais infinito, 1 sobre x² tende a zero, 1 sobre um número enorme é um número pequenininho perto de zero. Então, meu denominador tende a 1, meu numerador tende a 2, e esse resultado aqui é 2. Logo, limite de f de x, quando x vai para menos infinito, também é 2. A minha função é par. E, portanto, a assíntota horizontal é a reta y igual a 2. Eu vou anotar aqui a reta y igual a 2. E eu sei que no infinito, a minha função tende a 2. Tá? Ok. Que mais que eu aprendi? Eu aprendi que, da análise agora de ordem 1 e 2, eu aprendi que a minha função é estritamente decrescente entre 0 e 1 infinito. Então, ela decresce. E ela muda de concavidade em 1. Então, primeiro ela tem concavidade para 0, suba para baixo, e depois ela tem concavidade para cima. Para baixo e depois para cima. Ok. E agora está aqui o meu gráfico, meu esboço para x maior ou igual a 0. Veja que isso aqui incorpora todas as coisas que a gente estudou sobre a nossa função. A concavidade ela é para cima, à direita de 1, ela é para baixo, à esquerda de 1. A função é decrescente sempre, tá? Vai para menos infinito à esquerda de 1, mais infinito à direita de 1 e tende para 2 em mais infinito. E agora, para achar o resultado, o esboço para x menor que 0, eu simplesmente uso o eixo y como um espelho. Está aqui. Então, este é o esboço do gráfico da minha função f. Muito bem. Próximo exemplo. Exemplo 2. Y igual, vou chamar de novo de f de x, eu vou chamar todas as funções de f de x, eu espero que esteja claro a partir do contexto, né, de qual é o exemplo que a gente está fazendo. A função que eu estou interessada é a função y igual a f de x igual a x ao quadrado sobre raiz de x mais 1. Novamente, nós vamos começar com a análise de ordem 0. Né? Que começa com a identificação do domínio da função. Domínio de f. Então, veja que f é uma função
não é uma função racional, porque eu não tenho um quociente de 2 polinômios, está feito que raiz de x mais 1 não é polinômio. Mas é uma função algébrica, divisão de um polinômio por uma outra função algébrica, e essa função algébrica, raiz de x mais 1, esse denominador tem que ser diferente de zero, e como eu tenho um radicando com uma raiz par, então o radicando aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui eu preciso ter, ao mesmo tempo, x mais 1 diferente de zero, ou se vocês quiserem, raiz de x mais 1 diferente de zero, e x mais 1 maior ou igual a zero. Essas duas condições levam à conclusão de que x tem que ser estritamente maior do que menos 1. X mais 1 não pode ser igual a zero, porque senão a raiz de x mais 1 seria zero. E tem que ser maior do que zero, então x tem que ser maior do que menos 1. Então, está aqui, o domínio de f é o conjunto dos x's reais, tais que x é maior que menos 1, ou seja, o intervalo menos 1 mais infinito, aberto. Aberto. B. Interseção com os eixos. Então, a interseção com o eixo y é da forma 0, f de 0. E quando a gente calcula f de 0 é novamente igual a 1. É 0 ao quadrado sobre raiz de 0 mais 1. Então, isso aqui é igual a 0. E as raízes, f de x estrela. Perdão, não é f de x estrela. É x estrela 0, onde f de x estrela é igual a 0, são as raízes de f de x, são apenas os pontos tais que x ao quadrado, x estrela ao quadrado é igual a 0, ou seja, x estrela é igual a 0. Então, novamente, você só tem uma interseção com os eixos coordenados, que é a origem, 0, 0. C. Não há simetrias. Por quê? As simetrias que a gente costuma considerar são periodicidade e paridade. Agora, veja, essa função claramente não é periódica, ela não é uma função trigonométrica e ela não está definida de maneira periódica, ou seja, você não tem uma definição para x entre, sei lá, 0 e 30, que depois se repete. Tá? Não. E ela não pode ser par ou ímpar, porque como o meu domínio não é simétrico em relação ao eixo y, eu não posso esperar nenhum tipo de simetria em relação ao eixo y dos valores da função. Está feito aqui, eu não posso tomar para cada x, eu não posso tomar o valor em menos x. Eu não tenho nenhum tipo de simetria. Vejamos a questão de assíntotas. Dessa vez eu vou me lembrar de olhar para as assíntotas verticais e horizontais. Bom, então, os candidatos naturais para assíntotas verticais são os zeros do denominador, que por acaso não estão no domínio, mas mesmo assim podem ser assíntotas da minha função. Então, no caso, o zero do denominador é a reta x igual a menos 1. Então, a pergunta é, qual é o limite de f de x quando x tende a menos 1? Como menos 1 é um limite, é um extremo à esquerda do domínio de f, então eu só posso chegar em menos 1 pela direita. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, tem que ser pela direita, porque menos 1 é o extremo à esquerda do domínio de f. E aí eu observo o seguinte, a minha função f de x, ela é x ao quadrado, que é maior ou igual a 0, sobre a raiz de x mais 1, e x mais 1
o domínio foi escolhido de modo que x mais 1 fosse positivo. Então, isso aqui é sempre maior ou igual a zero, fx tem um sinal, é sempre positivo, e quando x tende a menos 1 pela direita, x ao quadrado tende a 1 e o denominador tende a zero. 1 sobre um número pequenininho é um número enorme e positivo, então esse limite aqui é mais infinito. Horizontais. Será que tem alguma? Assíntota horizontal? Então, para saber a responder a isso, a gente precisa calcular o limite de f de x em mais infinito. Não posso calcular em menos infinito porque foge do domínio. Então, isso aqui é o limite de x ao quadrado sobre raiz de x mais 1, quando x tende para mais infinito. Isso é igual ao limite, quando x vai para mais infinito, novamente, eu tenho numerador indo para infinito e denominador também indo para infinito. Então, eu vou colocar o maior expoente possível de x do numerador contra o maior expoente possível de x no denominador, que é raiz de x, e multiplica a raiz de 1 mais 1 sobre x. O que eu fiz é que eu botei x em evidência, né, na expressão x mais 1, e depois eu coloquei o raiz de x para fora. Bem, com isso, a gente cancela x elevado a 1 meio com x ao quadrado e ganha x elevado a 2 menos 1 meio, que é x elevado a 3 meios. E aí, x elevado a 3 meios vai para infinito, quando x vai para infinito, e o denominador agora vai para 1, porque 1 sobre x vai para zero. Então, esse limite é mais infinito e, portanto, não há assíntotas horizontais. Muito bem. Análise de ordem 1 é o próximo passo. Análise de ordem 1 envolve calcular a derivada. Então, a gente começa com o item E, que é o item em que a gente tenta determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da minha função f. E, para isso, eu preciso analisar o sinal de f'. Então, eu preciso, primeiro, antes de mais nada, eu preciso calcular a derivada de f. Então, vamos derivar a expressão para f. A minha expressão para f, lembrando, é x ao quadrado sobre raiz de x mais 1. Então, eu vou, para calcular a derivada, eu vou elevar o denominador ao quadrado. Não preciso me preocupar com raiz quadrada ao quadrado, nada disso, porque x mais 1 é positivo. E aí eu derivo o numerador, dá 2x, vezes o denominador, raiz de x mais 1. Menos o numerador, menos x quadrado, vezes a derivada do denominador, a derivada da raiz x mais 1, que é 1 sobre 2 raiz de x mais 1, vezes 1, que é a derivada do que tem dentro, do x, do x mais 1. Tá? Ok. Isso aqui, então, tudo deu quanto? Eu posso colocar 1 sobre 2 raiz de x mais 1, eu posso colocar, exprimir todo esse numerador com o denominador comum, 1 sobre 2 raiz de x mais 1, e aí eu vou ficar com 1 sobre 2 raiz de x mais 1 no denominador, vezes x mais 1, e o numerador vai ficar 4x, x mais 1, menos x ao quadrado. Por quê? Porque eu escrevo 2x raiz de x mais 1 como sendo 2x vezes 2x raiz de x mais 1 vezes 2 raiz de x mais 1 dividido por 2 raiz de x mais 1. Ok. Isso aqui deu quanto, então, no final das contas? Deu 4x² menos x²,
3x ao quadrado mais 4x dividido por 2x mais 1 a 3 meios. 3x ao quadrado mais 4x é igual a x vezes 3x mais 4. Então, quando é que f' é zero? Apenas quando x é igual a zero ou x igual a menos 4/3. E esse valor menos 4/3 torna 3x mais 4 igual a zero. O problema é que menos 4/3 é menor do que menos 1. E, portanto, eu preciso remover x igual a menos 4/3 da conversa, porque não está no domínio da função f. Assim, o sinal de f' é determinado apenas pelo sinal de x. Se x está à direita ou à esquerda de zero, da feita que 3x mais 4 vai ser sempre positivo para x maior que menos 1. Três x mais 4 é maior do que zero para x maior que menos 4/3. Mas, como menos 1 é maior do que menos 4/3, então, nesse intervalo x maior que menos 1, 3x mais 4 é positivo. Ok. Então, o sinal de f' é determinado pelo sinal de x, porque x mais 1 a 3 meios é sempre positivo. Então, o sinal... Deixa eu escrever isso aqui para vocês tomarem nota. Então, o sinal de f' é igual ao sinal da função x, que é positivo à direita de zero e negativo entre menos 1 e 0. Lembrem-se que o meu domínio começa em menos 1. Tá? Ok. Então, a minha função ela é decrescente entre menos 1 e 0, e depois ela é crescente. F é crescente em 0 mais infinito. F é decrescente em menos 1, 0. F, máximos e mínimos. Claramente, pelo teste da primeira derivada, 0 é um ponto de mínimo local e f de 0, então, é um valor mínimo local. Pelo teste da primeira derivada, f de 0 é valor mínimo local. Então, f de 0, que é igual a 0, é mínimo local. Terminamos, então, a análise de ordem 1. Vamos prosseguir aqui com a análise de ordem 2. G. Eu preciso estudar a concavidade e os pontos de inflexão. Isso aqui é feito com o estudo da segunda derivada f duas linhas. Então, eu preciso calcular a derivada da função 3x² mais 4x dividido por 2 raiz de x mais 1 ao cubo. Então, quando eu vou calcular a derivada desta função, eu ganho 1/2. Esse 1/2 eu não preciso me preocupar com ele. Fica aqui fora. E aí?
x mais 1 elevado a 3 meios ao quadrado. Isso aqui é x mais 1 ao cubo. Ah, vai mudar de sinal. Não, não vai mudar de sinal porque o meu domínio é x maior do que menos 1. Então, x mais 1 é sempre positivo. Deriva o numerador. 6x mais 4 vezes o denominador. X mais 1 a 3 meios. Menos numerador, 3x² mais 4x, vezes a derivada do denominador, que vai dar 3 meios, x mais 1 elevado a meio. 3 meios, raiz de x mais 1. Quanto é que deu isso? 1 meio. Agora, eu posso colocar aqui raiz de x mais 1 em evidência, tá? E aqui vai ficar com x mais 1 vezes raiz de x mais 1, raiz de x mais 1 e x mais 1 ao cubo. Então, eu fiquei no final com x mais 1 elevado a 3 menos 1 meio, que é 5 meios. E no numerador, 6x mais 4 vezes x mais 1 menos 3x ao quadrado mais 4x vezes 3 meios. Isso é 1 meio que multiplica x mais 1 elevado a 5 meios no denominador, e o meu numerador dá quanto? Dá 6x ao quadrado, daqui, mais 6x mais 4x, mais 10x, mais 4, menos 9 meios de x², menos 4x vezes 3 meios. Isso aqui é 12x sobre 2, menos 6x. Tá? Fiquei com 1 meio de x mais 1 a 5 meios. No meu numerador, 6x² menos 9 meios de x² é 3 meios de x ao quadrado, porque é 12 meios menos 9 meios. Mais 10x menos 6x, mais 4x, mais 4. Ou, se vocês preferirem, isso é 1/4 x mais 1 a 5 meios, 3x² mais 8x mais 8. Quais são os zeros? Quais são os zeros desse numerador? Então, os zeros de F2', ou os pontos onde F2' pode mudar de sinal, vão ser os zeros aqui do meu numerador, porque meu denominador é sempre positivo. X mais 1 é sempre positivo. Então, quando é que 3x ao quadrado mais 8x mais 8 é igual a zero? Apenas quando x for igual a menos 8, mais ou menos raiz do discriminante dividido por 6, 2 vezes 3. O que é o discriminante? 8 ao quadrado, 64, menos 4, vezes 3, vezes 8. 4 vezes 3 vezes 8 é 4 vezes 24. 4 vezes 24 é 80, com 16 é 96. 64 menos 96 é um número negativo. E, portanto, não é um número real.
Se isso não é um número real, é porque f duas linhas não muda de sinal. Em x igual a 0 é igual a 8 dividido por 4, 2, que é positivo. Então, f duas linhas é sempre positivo, ou seja, f tem sempre concavidade para cima. Agora vamos integrar todas essas informações no esboço do gráfico. H, esboço. Começamos com o sistema de eixos cartesiano. Eu vou identificar aqui, eu tenho uma assíntota vertical em x igual a menos 1. Eu identifiquei uma assíntota vertical em x igual a menos 1 e que a função vai para mais infinito. E eu identifiquei também que a interseção com os eixos x e y se dá apenas na origem 0, 0. Então, você tem aqui, passa por 0, 0, e x igual a menos 1. Isso aqui é o limite à esquerda, é o extremo à esquerda do meu intervalo, do meu domínio da função. A função vai para mais infinito. Eu sei que ela vai para mais infinito também em mais infinito. O que mais que eu aprendi? Eu aprendi que f é decrescente entre menos 1 e 0, e depois ela é crescente. E que a concavidade é sempre para cima. Então, a única coisa que pode acontecer é isso. Ela é decrescente entre menos 1 e 0, depois ela é crescente, a concavidade é sempre para cima, tá? Ela passa pela origem e ela vai para mais infinito quando você se aproxima, quando x se aproxima de menos 1 pela direita, e vai para mais infinito quando x tende para mais infinito. Três. Esse aqui foi o exemplo 2. 3. Y igual, vou chamar novamente de f de x, x é a menos x. Começamos com a análise de ordem 0. Domínio de f, não tem nenhuma restrição para avaliar f, então o domínio máximo são todos os reais. Interseção com os eixos. Então, a interseção com o eixo y são os pontos da forma x igual a 0, y é f de 0, e f de 0 é 0. Só substituir aqui, você ganha 0 vezes 1, que dá 0. Interseção com o eixo x são os pontos da forma x estrela 0, com f de x estrela igual a 0. A exponencial de alguma coisa é sempre um número que é estritamente maior do que 0, então a única maneira desse produto se anular é que x seja igual a 0. Então, novamente, a única interseção possível é a origem, 0, 0. Assíntotas. Opa, desculpa.
Estou pulando coisa aqui. Simetrias não há. Por que não há simetria? Novamente, isso aqui não é uma função trigonométrica, então esta função não é periódica, aí ela não tem uma definição periódica também. Você pode definir uma função de maneira periódica, você define ela num período e depois diz que ela se repete de período em período. Não é o caso. E se você substitui x por menos x, você vai ganhar menos x aqui é elevado a x, que não é menos f de x e também não é f de x. Isso não é nem f de x e nem menos f de x. Essa função não tem simetria nenhuma. Agora sim, de assíntotas. Estudo das assíntotas. Então, verticais, não há. Não há porque o domínio de f são todos reais, então não tem nenhum ponto finito onde a função vá para infinito. Horizontais. A primeira coisa que a gente verifica é que o limite de f de x, quando x vai para menos infinito, é o limite de x vezes e a menos x, o x vai para menos infinito e o e elevado a menos x vai para mais infinito. Porque menos x vai para mais infinito, então e elevado a um número muito grande positivo é um número muito grande positivo. Então, você está multiplicando um número muito grande negativo por um número muito grande positivo. O produto é muito grande e negativo. Ok. Então, em menos infinito, você não tem assíntota horizontal. E em mais infinito? Em mais infinito, a situação é bem diferente, porque agora x vai para mais infinito, mas menos x vai para menos infinito e é elevado a menos x exponencial de um número muito negativo a um número pequenininho perto de zero. Então, você tem mais infinito vezes zero, isso é indeterminado. Então, eu vou reescrever isso como limite de x sobre e elevado a x, e eu vou usar L'Hopital agora, no caso infinito sobre infinito. Porque agora x vai para mais infinito e e elevado a x também vai para mais infinito. E se eu usar L'Hopital, eu vou ganhar que esse limite é o limite quando x vai para infinito de derivada do numerador é 1, dividido por derivada do denominador é elevado a x. E agora está claro, 1 dividido por um número enorme é um número pequenininho. Então, você tem uma assíntota horizontal que é y igual a zero, em mais infinito. Apenas quando x tende para mais infinito. Ok. Agora vamos fazer um estudo de ordem 1. Estudo que envolve a derivada. É. ABCDE. Vamos identificar os intervalos de crescimento e decrescimento da minha função, ou seja, vamos estudar o sinal de f'. Então, começamos calculando a derivada. Quanto é que é f' de x? Minha função f de x é x é a menos x. Então, quando eu derivo, eu vou derivar o x, segurar o e a menos x, depois eu seguro o x, derivo o e a menos x. É a derivada da exponencial vezes a derivada do que tem dentro. Esse aqui deu e elevado a menos x vezes 1 menos x.
Então, o sinal de F' é o sinal de 1 menos x, porque o e elevado a menos x não muda de sinal, é sempre positivo. E o sinal de 1 menos x é positivo se x estiver à esquerda de 1 e negativo se x estiver à direita de 1. Então, a minha função f ela é crescente até chegar em 1 e depois ela é decrescente. E isso aqui fornece o que a gente precisa para falar de valores máximos e mínimos. X igual a 1 é um único número crítico dessa função, e como a derivada muda de positiva para negativa, ele é um ponto de máximo. Local. Tá. Ok. Ele é o valor máximo local. Quanto é que é f de 1? É 1 vezes e elevado a menos 1. Lembra que minha função é x é a menos x. É 1 vezes e a menos 1, ou seja, 1 sobre e. Um número entre 1/2 e 1/3. Okay. E x igual a 1 é ponto de máximo local. Análise de ordem 2. Isso aqui terminou a análise de ordem 1, né? Extraiu toda a informação que a gente podia da primeira derivada. Então, análise de ordem 2 envolve estudar a concavidade e os pontos de inflexão. Isso é feito olhando para o estudo do sinal de F2'. Então, eu preciso calcular F2' de x, que envolve derivar essa expressão daqui, derivar F' de x. A derivada de e a menos x vezes 1 menos x. Então, eu vou derivar o e a menos x, fica menos e a menos x, segurar o 1 menos x, somar com e a menos x vezes a derivada de 1 menos x, que é menos 1. Então, isso é a mesma coisa que é elevado a menos x que multiplica. Eu tenho aqui menos 1, menos 1, menos 2, mais x. Ou x menos 2, se vocês quiserem. Tá? É elevado a menos x vezes... É menos e a menos x vezes menos x, que dá x é elevado a menos x, menos e a menos x, menos e a menos x. Do menos 2 é a menos x. Então, o sinal de F2' é igual ao sinal de x menos 2. Já que o e a menos x é um exponencial e é sempre positivo. Então, o que a gente obteve? F2' muda de sinal em x igual a 2. Ela é positiva à direita e negativa à esquerda de menos 2. Então, concavidade é para baixo até chegar em menos 2 e depois muda para cima e x igual a menos 2 é ponto de inflexão. X igual a 2, desculpa, é ponto de inflexão. Ok. E agora a gente pode concatenar tudo no esboço do gráfico. Incorporar todas essas informações no esboço do gráfico. Tudo começa com um sistema de eixos cartesianos. A primeira coisa que eu faço, já que eu não tenho restrição de domínio, é inserir a interseção com o eixo x e y, o ponto na origem. Eu sei que eu não tenho simetria alguma, não tenho assíntota vertical, mas eu tenho uma assíntota horizontal em mais infinito.
Então, em mais infinito, minha função vai para zero. O que mais que eu aprendi aqui? Eu aprendi que a minha função é crescente até chegar em 1. Os pontos que têm que ser marcados aqui são os pontos 1 e 2. Minha função cresce até chegar em 1, depois ela decresce. E ela muda de concavidade, ela tem concavidade sempre para baixo até chegar em 2. Quando ela muda de concavidade. Você tem um máximo local x igual a 1, valor máximo local dado por 1 sobre E. E como eu estou vendo aqui pelo meu desenho que esse máximo não é apenas local, ele é global. Tá? A função vai para menos infinito, em menos infinito. Em menos infinito, a função vai para menos infinito. Tá? E em mais infinito, ela vai para zero. Então, está aqui o esboço do gráfico. Quarto exemplo. Y igual a f de x igual x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1. Muito bem. Comecemos com a análise de ordem zero. A. Domínio dessa função. Eu tenho uma função racional, mas o meu denominador é x ao quadrado mais 1. Esse denominador aqui nunca é igual a zero. É sempre maior ou igual a 1, porque x quadrado é maior ou igual a zero, e, portanto, esse denominador nunca se anula. Então, o domínio de f é a reta toda. B. Interseção com os eixos coordenados. Com os eixos x e y. Então, são os pontos, desculpa, esse aqui é para ser em verde, os pontos da forma 0, f de 0, representa a interseção com o eixo y. F de 0 é calculado substituindo x igual a 0 aqui e aqui. Então, eu ganho 0 ao cubo sobre 0 ao quadrado mais 1, isso aqui é 0. E a interseção com o eixo x são os pontos x estrela 0, onde f de x estrela é igual a 0. Mas olha só, esse denominador é sempre maior ou igual a 1. Para esse quociente ser igual a 0, o numerador tem que se anular. Então, isso aqui acontece apenas quando x estrela ao cubo é igual a 0, o que acontece apenas quando x estrela é igual a 0. Em outras palavras, só tem uma solução, que é a origem, novamente. Isso aqui é por acaso, gente, que esses 4 exemplos passavam pela origem. Isso é totalmente por acaso. Não é sempre assim, não. C. Simetrias. Bom, essa função ela não é periódica. Pelo mesmo motivo de sempre. Não é uma função trigonométrica e não foi definida dentro de um período e depois repetida. Vamos fazer um estudo da paridade. Para isso, eu preciso calcular o que é f em menos x. F em menos x é menos x ao cubo sobre menos x ao quadrado mais 1. Isso aqui é igual a menos x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, que é igual a menos f de x. Isso daqui, essa expressão é exatamente menos f de x.
Portanto, f de menos x é igual a menos f de x, e, portanto, f é ímpar. Então, como é que eu faço para esboçar o gráfico? Eu esboço para x positivo, depois eu reflito em volta do eixo y, e depois eu reflito o resultado em volta do eixo x. D. Assíntotas. Verticais, não há, porque o domínio da função é a reta toda. Horizontais, também não há. Porque quando o x vai para mais infinito, você tem x ao quadrado vezes x no numerador, e você tem x ao quadrado vezes 1 mais 1 sobre x quadrado no denominador. Vai sobrar um fator x quando você cancela os infinitos. E aí, portanto, você vai conseguir verificar, eu não estou fazendo a conta em detalhe, que o limite de f de x, quando x vai para mais infinito, é mais infinito, e o limite de f de x, quando x vai para menos infinito, é menos infinito. Mas essa função tem uma assíntota oblíqua. Tem assíntotas oblíquas. Então, lembrando, uma assíntota y igual a ax mais b é uma assíntota oblíqua se o limite de f de x menos ax mais b, quando x vai para ou mais infinito ou menos infinito, é zero. Para a gente enxergar que essa função tem uma assíntota oblíqua, vamos calcular o quociente. Quanto é que dá quando eu divido x ao cubo por x ao quadrado mais 1 como divisão de polinômios? Eu vou ganhar x vezes x ao quadrado mais 1 é x ao cubo mais x, subtrai, sobra x. Isso significa o seguinte, que x vezes x ao quadrado mais 1 é x ao cubo e resta x, ou seja, x ao cubo dividido por x ao quadrado mais 1 é igual a x mais x, desculpa, menos x, menos x sobre x2 mais 1. Isso. Ok. Portanto, f de x menos x, e aqui esse x está fazendo o papel de ax mais b com a igual a 1 e b igual a 0, f de x menos x, x ao cubo sobre x2 mais 1, que é o meu f de x, menos esse x é igual a menos x sobre x2 mais 1. Limite de f de x menos x, quando x vai para mais infinito, esse limite é igual ao limite de menos x sobre x2 mais 1, quando x vai para mais infinito. E esse limite aqui é zero. Porque meu denominador é x ao quadrado vezes 1 mais 1 sobre x. 1 sobre x quadrado. 1 sobre x quadrado tende a zero. Esse x quadrado cancela com o x, sobra x no denominador. Então, é x vezes 1, limite aqui. Quando x vai para mais infinito, no denominador, isso aqui vai para zero.
Analogamente, o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, de f de x menos x, é igual ao limite, quando x tende a menos infinito, de menos x sobre x2 mais 1, que também é igual a zero. A gente podia também ter deduzido isso aqui usando a paridade, usando o fato de que f é ímpar. Certo? Bom, então, y igual a x é uma assíntota, uma reta assíntota oblíqua em mais infinito e em menos infinito. Como você faz no caso geral para achar uma assíntota oblíqua? Você vai sempre calcular o quociente de f de x. Desculpa, você vai calcular o quociente do numerador dividido pelo denominador. E se esse quociente for um polinômio de grau 1, mais um resto, tá? Então você tem uma assíntota oblíqua. Tá? Vou dar mais um exemplo aqui no fim da aula. Bom, isso aqui termina a análise de ordem zero. Como é que funciona a análise de ordem 1? Primeiro, a gente precisa identificar os intervalos de crescimento e decrescimento da função f, ou seja, fazer um estudo do sinal de f'. Então, eu preciso calcular quem é a derivada da minha função f de x. Quem era f de x? F de x é x ao cubo sobre x2 mais 1. Então, f' de x, usando a regra do quociente, eu elevo x2 mais 1 ao quadrado. Eu derivo o meu numerador, 3x², multiplico pelo denominador, menos numerador vezes derivada do denominador. Menos x ao cubo vezes 2x. Resultado, 3x² mais 3x² menos 2x² sobre x2 mais 1 ao quadrado. Ou seja, x² mais 3x ao quadrado sobre x2 mais 1 ao quadrado. O meu numerador é sempre positivo, o meu denominador é sempre positivo, f' é sempre maior ou igual a zero, e é zero em x igual a zero. Então, f' é zero em zero, mas não há mudança de sinal. Então, pelo teste da primeira derivada, f não tem valores máximos e mínimos locais. Porque a derivada não muda de sinal. Isso encerra a análise de ordem 1 e a gente prossegue com a análise de ordem 2. Ou seja, determinar as concavidades e os pontos de inflexão do gráfico de f. Isso envolve analisar o sinal da segunda derivada. Então, eu preciso calcular a derivada desta função, x² mais 3x² sobre x² mais 1 ao quadrado. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu denominador e elevar ao quadrado. É x2 mais 1 ao quadrado, é x2 mais 1 à quarta. Agora eu vou derivar o meu numerador, 4x ao cubo mais 6x. 4x ao cubo
mais 6x, vezes o denominador, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos o meu numerador, x à quarta mais 3x quadrado, vezes a derivada do denominador. A derivada do quadrado é 2 vezes, e depois eu tenho que multiplicar pelo que tem dentro. 2x2 mais 1 vezes 2x. Ok. Vamos desenvolver isso daqui. Antes de eu desenvolver, eu vou cancelar algumas coisas. Eu vou botar x2 mais 1 em evidência no numerador. Tá? Então, eu puxo esse x2 mais 1 para fora. E eu vou cancelar um deles com o x2 mais 1 à quarta. Então, eu fiquei com x2 mais 1 ao cubo, no denominador. No numerador, eu fiquei com 4x ao cubo mais 6x vezes x2 mais 1, porque o outro eu tinha puxado para fora, é x2 mais 1 ao quadrado, um deles eu botei em evidência, sobrou 1, menos 4x vezes x à quarta mais 3x quadrado. Resultado. Vamos lá. Coragem. 4x ao cubo vezes x quadrado. 4x à quinta. 4x ao cubo vezes 1. Mais 6x ao cubo. Mais 6x. Menos 4x à quinta. Menos 12x ao cubo. Sobre x quadrado mais 1 ao cubo. Quem é que vai embora? 4x à quinta vai embora com menos 4x à quinta. E aqui você tem 4x ao cubo mais 6x ao cubo é 10x ao cubo. 10x ao cubo menos 2x ao cubo. Sobrou menos 2x ao cubo. Este com esse deu 10, menos 12, menos 2, mais 6x. Sobre x2 mais 1 ao cubo. x2 mais 1 é sempre maior ou igual a 1 e, portanto, positivo. Então, o sinal de F duas linhas é o sinal de menos 2x ao cubo mais 6x. Que é a mesma coisa que 2x que multiplica menos x quadrado mais 3. Menos 2x ao cubo mais 6x. Tá? Muito bem. 3 menos x quadrado é fatorado em raiz de 3 menos x, raiz de 3 mais x. Então, você tem 3 zeros da segunda derivada. X igual a 0, x igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. Como é o sinal? O sinal de F, duas linhas. Então, tem aqui 0, tem aqui menos raiz de 3, raiz de 3. Tá? Aqui eu tenho x mais raiz de 3, aqui eu tenho raiz de 3 menos x, e aqui eu tenho 2x. 2x é positivo à direita de 0, negativo à esquerda de 0. Raiz de 3 menos x vai ser negativo. Peraí.
negativo à esquerda de menos raiz... Desculpa, isso aqui estou olhando coisa errada. Isso aqui perdão, esse aqui é esse. E aqui eu tenho esse. Está aqui, perdão. Isso. Raiz de 3 mais x, tá, vai ser positivo se eu tiver à direita de menos raiz de 3 e negativo à esquerda de menos raiz de 3. E raiz de 3 menos x, tá? Raiz de 3 menos x é negativo à direita de raiz de 3 e positivo à esquerda de raiz de 3. Portanto, a nossa conclusão é que f duas linhas à esquerda de menos raiz de 3, você vai ter o produto de um sinal negativo vezes um sinal negativo vezes um sinal positivo. Isso aqui é positivo. Entre 0 e menos raiz de 3, você tem um sinal negativo, um sinal positivo e um sinal positivo. O sinal aqui é negativo. Entre 0 e raiz de 3, positivo, positivo, positivo. E à direita de raiz de 3, esse sinal ficou negativo e esses dois se mantiveram positivos. Então, F duas linhas F, portanto, tem concavidade para cima, entre menos infinito e menos raiz de 3, depois para baixo, para cima e para baixo. Façamos um esboço do gráfico. Primeiro, a gente vai identificar... Bom, vamos ver o que a gente descobriu até agora. O domínio da função é a reta toda. A interseção com os eixos só ocorre na origem. A função é ímpar. Tá? Então, você tem este ponto, daqui é irrelevante, ponto 0, 0. Tá? E você tem uma assíntota oblíqua, tá? Que é a reta y igual a x. Y igual a x é uma assíntota oblíqua. Então, eu vou desenhar aqui essa reta y igual a x. Está aqui. A reta y igual a x. Os outros pontos relevantes são... A minha função é crescente e a derivada é 0 na origem. Tá? Não tem máximo e mínimo local. E os outros pontos relevantes são os pontos das concavidades, que falam das concavidades, que muda de concavidade em 0, em raiz de 3 e em menos raiz de 3. Então, basta a gente desenhar o gráfico à direita do eixo y. Eu sei que a minha função é sempre crescente e tem uma derivada 0 na origem. A concavidade entre 0 e raiz de 3 é para cima. Em raiz de 3, a concavidade muda para baixo. E a função, ela acompanha a reta y igual a x. Vou fazer agora o que acontece. Então, agora eu uso o eixo y como espelho e depois eu reflito em torno do eixo x. Eu vou ganhar isso. Tá? Então, a função, esse aqui deveria ser pontilhado. Essa reta, essa assíntota é pontilhada. Tá? E o nosso gráfico é essa coisa aqui, essa curvinha assim. Note que ela está certinha de acordo com as informações recebidas.
A função é sempre crescente. Você tem uma concavidade para cima, entre menos raiz de 3, menos infinito e menos raiz de 3. Depois a concavidade muda para uma concavidade para baixo, depois ela muda para cima, e depois ela muda de novo para baixo, sempre crescente, e ela aproxima a reta y igual a x no infinito. Tá? Então, esse daqui é o gráfico de y igual a x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1. Tá? Pessoal, com isso, acho que a gente vai encerrar a nossa atividade, nossa aula de hoje. E eu recomendo a vocês que vocês façam muitos exercícios do livro-texto, tá? Das outras listas que tem disponíveis para vocês, a lista do Jair, as listas da apostila do professor Rossi, que estão no Google Drive, porque incorporar as informações, da feita que você tem as informações, incorporar as informações não é uma coisa imediata, é uma coisa que requer uma certa prática. Tá? Então, eu vou encerrar por agora e bom estudo para vocês. Tá bom? Tchau, tchau, gente.